Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, da imprensa esportiva falando um pouquinho sobre essa vitória do Flamengo que venceu aí o Botafogo por 2-1, né, fora de casa, com gol aí de Paquetá. E outro gol, se não me engano, foi de Pulgar, né, que teve ali na sobrar de bola e acabou fazendo o gol ali de cabeça, né? Então, com essa vitória aí, o Flamengo vai para a semifinal do Campeonato Carioca e pode aí disputar, chegar até a final do campeonato. Vamos ver aí quem a imprensa falou. Sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Últimos anos disputando Taça Rio, dessa vez consegue se classificar, mas com uma pré-Libertadores batendo a porta. Sim. Um jogo complicado contra o Nacional de Potosí, logística. E a logística também pesou, não só nas escalações, mas nas opções do Anselmi para o jogo. Botafogo mandou parte do time sub-20 para a altitude de Potosí para se ambientar. Boa parte dos jogadores do banco do sub-17, como o Arthur Novaes, que entrou no segundo tempo hoje no lugar do Danilo, até entrou bem, com uma boa dinâmica, boa movimentação do volante da base do Botafogo. Quase fez um gol, né? Pois é, seria um golaço, né? Uma bela jogada do Botafogo. Mas aí, até as mexidas no segundo tempo, o que o Martim Anselmi faz já é pensando em preservar jogadores. Montou Falta, né, Bre? Eu achei falta, sim. O Arleu se complicou aí. Pra mim, foi falta no começo do lance, mas ainda assim o Botafogo poderia ter bloqueado melhor, não só o chute do Paquetá, né? Pra mim, entendo ali que o Paquetá bate bem, dá um tapa na bola, mas o Neto, se estivesse um pouco melhor posicionado, talvez pudesse chegar. Mas o Botafogo, no segundo tempo, até melhora, né? Sobe de produção, consegue ser mais direto no seu jogo. O Flamengo manteve a posse, manteve o controle, mesmo jogando no campo sintético, mas o Botafogo consegue se ajustar ali no começo do segundo tempo. Chega ao gol merecido, um golaço que a gente vê aí do Barbosa, né? Sobe muito e acaba encobrindo o Endrio. Mas foi um jogo em que o Botafogo precisou resistir a um Flamengo bem. Para mim, no primeiro tempo, os 30 minutos foram os melhores do Flamengo na temporada. Time bem ajustado, um time muito técnico, com Plata aberto pelo lado direito, com velocidade, Carrascal e Paquetá armando e pensando o jogo, só o Pulgar de volante, mas dando conta do recado, Bruno Henrique fazendo ali, ora a referência, ora até mesmo a função do Arrascaeta como um armador. Mas o Flamengo, mesmo não pensando e não priorizando o Carioca, conseguiu tirar mais coelhos da cartola para o segundo tempo. E aí tem jogadores como Arrascaeta, como Luiz Araújo, como Everton Araújo. Então esses jogadores, e até o Everton Cebolinha, que entra no lugar do Samuel Lino, o Pulgar marca, para mim, uma outra bola defensável do Neto. Essa aí principalmente. Na primeira cabeçada poderia ter reagido melhor, mas ainda assim vejo que o Flamengo ganhou muito numa profundidade maior de elenco, com os dois times poupando, os dois times ou poupando forças ou poupando jogadores, como fez o Flamengo na escalação inicial com o Felipe Luiz, e não dá para fazer muito diferente. Com jogos mais importantes no meio da semana, Botafogo pela pré e o Flamengo pela Recopa Sul-Americana, era o esperado para o jogo e levou melhor quem tem o melhor elenco nesse momento e até mesmo o trabalho mais longevo, que é o do Felipe Luiz. Galera no YouTube, like, hype, o conteúdo, mandem mensagem. Já eu vou usar muito o chat para alimentar aqui o nosso debate. Mariana Pereira, boa noite. Tudo bem, Felipe? Boa noite pra você, boa noite pro Breiler, Silas, fã de esportes que tá com a gente no YouTube. Eu concordo bastante com o Breiler, assim, é uma estratégia muito boa do Felipe Luiz de colocar 4 jogadores nessa primeira linha, 3, 2, 1. De ataque 3, do 2, Flamengo para pressionar essa saída de bola do Botafogo e se estabeleceu ali no campo de ataque durante boa parte do primeiro tempo, né? E o próprio Telles fala na entrevista de intervalo que as escapadas do Botafogo de fato levavam perigo, como a gente está vendo, e o Matheus Martins ali, né, numa bola enfiada para ele, o Montoro já tinha conseguido tirar o Botafogo desse sufoco para de fato ligar esse ataque bem vertical de contra-ataque, mas o Flamengo foi muito superior no primeiro tempo, assim, mesmo com as mexidas do Felipe Luiz, com o Samuel Lino, enfim, a Arrascaeta no banco de reservas, o Paquetá nessa
posição de segundo volante, mas com muita liberdade para ser um meio-campista para atacar, enfim, para fazer essa bola circular. Acho que no lance o Botafogo ele vacila também numa marcação que pede a falta, mas tem 3 jogadores em cima do Bruno Henrique e aí o Paquetá fica completamente livre para finalização. Só que o segundo tempo o Botafogo volta melhor. Acho que a saída do Danilo dá uma liberdade até para o Newton, tem uma finalização dele muito boa, né? O Newton que tem sido esse terceiro zagueiro que o Botafogo não tem, mas é o esquema do Martin Anselmi. O Martin Anselmi é o treinador de ter 3 zagueiros. Hoje ele segura o Vitinho para ser esse terceiro homem e libera o Newton para atuar mais avançado. Eu acho o elenco do Botafogo desequilibrado. Eu acho que tem muitos jogadores para esse setor de meio de campo / volantes, mas não tem ninguém para trabalhar esse jogo pensado por dentro. O Montoro hoje precisou ser 3 caras em um. Então era o cara que ia trabalhar por dentro, era o cara que ia marcar em cima e era o cara que ia tentar ligar o contra-ataque. Então acho que esse elenco do Botafogo um pouco desequilibrado, e ainda tem a possível chegada do Edenilson, né? O Edenilson no Grêmio, depois a gente vai falar sobre o Grêmio, mas o Edenilson no Grêmio se tornou esse homem muito mais avançado. Eu não sei qual Edenilson chega ao Botafogo, mas enfim, o elenco do Flamengo é superior, o Botafogo está com a cabeça em pré-Libertadores, que é uma competição importante para ele retomar, né, esse, entre aspas, protagonismo até por aqui. É um jogo difícil, é altitude, o Martin Anselmi está acostumado com isso, porque treinou uma equipe de altitude, mas ainda assim eu vejo o Botafogo com certas dificuldades, muito porque, para mim, o elenco é desequilibrado. Silas, e aí, como é que você vê esse 2-1? Tudo bem, Fê? Um abraço grande para você, Breiler, Mari. Bom estar com vocês de novo, para o fã do esporte também. Eu vejo 3 tempos nesse jogo. Um primeiro tempo onde o Botafogo teve muito azar no lance do gol. Não só o Arleu, para mim, comeu bola, porque tem que dar a falta. E aí é muito azar do árbitro, quando ele deixa de dar falta e em seguida acontece o gol. Paquetá livre, como a Mari e o Breiler bem falaram, e o Neto no chute, o gramado sintético prejudica o goleiro. Você vê, não é um chute, uma pancada. É uma bola colocada, mas a bola corre muito, não dá tempo do Neto chegar. Esse para mim foi o primeiro tempo do jogo. Depois o Botafogo empata o jogo, numa jogada, como o Breiler bem disse, um bom gol do como é que chama? Barbosa. Do Barbosa. E com a volta, né, do Bastos também, que sentiu no finalzinho, mas era natural isso. Aí, no momento onde ninguém queria mais muita coisa, o Vitinho, para mim, come bola ali no lance do gol do Pulgar. Porque é normal que alguém vai tentar dar uma casquinha na bola pro segundo pau. Então, assim, eu acho que o Neto ali ficou meio que a queima-roupa na primeira cabeçada do Pulgar. O Pulgar, eu acho que tentou aquela bola pro chão, porque o mais normal ali era cabecear pro chão e já fazer o gol. Mas ele errou o cabeceio, só que ela foi forte na mão do Neto. E o Neto pegou do jeito que deu. E aí na segunda ele vai e faz o gol. Você pode ver que se a gente vê de novo o lance do segundo gol do Flamengo, o Vitinho tá assistindo o jogo. O Vitinho tá aqui, o Pulgar tá aqui, ó, preparado para correr, e o Vitinho tá assistindo o jogo lá. A hora que eu não sei quem foi que deu a casquinha, se foi o Emerson Real, quem foi que deu a casquinha lá, não dá tempo do Vitinho fazer mais nada, e ali também já estava no final do jogo, já não dava mais muito tempo pro Botafogo reagir. Mas sim, foi um jogo, como vocês falaram, o primeiro tempo um pouco mais do Flamengo, o segundo... Aí, ó, essa bola não pode ser jogada no meio, mas é muito falta ali. E o Arleu, sabe, aí eles querem trazer o jogo para eles, querem inventar, e aí acabou prejudicando o Botafogo. Todo mundo vai em cima do Arleu ali, dos jogadores do Botafogo. Olha que não é uma pancada também do Paquetá. Ele até escorrega quando chuta, mas a bola desliza muito no sintético e aí o Flamengo acabou saindo na frente e acabou ganhando esse jogo. Pega o Madureira, como bem disse o Breiler, pode não acontecer, pode, mas é muito favorito para ir a essa final. Vamos lá, muitas mensagens. Maurício Filho, fora Neto, mandou umas 10, dizendo a mesma coisa, fora Neto. E o Anselmo já foi questionado, né, sobre o goleiro titular dele. Ele falou que não tem, né, o link, o Neto, enfim. Vamos aguardar. Igor Brunelli, esse tal de Martin Anselmi é muito superestimado, mais uma contratação de técnico questionável. O Montoro está marcando para Cristo, sempre substituído e jogando bem, ninguém fala nada. Você falou aqui, Igor Brunelli, manda a mensagem que eu leio. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, teve uma... o Felipe. Beijo pra Mari, Daniel Leal.
que manda também o Rodrigo Caio sempre malvadão, falando do treinador de bolas paradas do Flamengo. Diga assim. O Anselmo, o que ele faz? No primeiro tempo, o Djalma tá conseguindo chegar pelo lado direito quando estava o Samuel Lino. Quando sai o Samuel Lino e entra o Cebolinha, aí o Cebolinha já segura ele mais na marcação. E aí eu achei que o Anselmo foi inteligente, porque ele passa o Arthur lá pro lado esquerdo e traz o Matheus Martins aqui pro lado direito, porque ele tem o Arthur Cabral de centroavante. Então, por que ele fez isso? Para ele ter perna direita do Matheus Martins, cruzamento, e perna esquerda do Arthur para o Cabral. Mas isso não aconteceu. Isso ele não conseguiu, isso não passou no jogo. E aí ficou praticamente infrutífera essa tentativa, né, de bola alçada para o Arthur Cabral, que é grande. Olha lá, tá vendo? Ele tentou cabecear no chão o Breler, o Pulgar. E erra e vai na mão do Neto. Tudo bem, o goleiro tem que pegar a bola difícil, né? Eu não culparia tanto o Neto, não. Aí tem que dar um peixinho na bola, ó. Olha isso. Um peixinho no meio, outro peixinho agora, ó. Arthur Cabral e Barreira, né? Ele faria o gol, ou pelo menos tiraria do goleiro do Flamengo, né? Barreira tentou dominar. Sim, não estou... E o Silas lembrou bem, interessante a dobradinha que o Anselmi fez hoje pelo lado direito, né? Segurou mais o Vitinho, o Villalba com muita liberdade. O Villalba, desde os tempos do Nacional, é esse ala, ponta, muito agressivo, que tenta o drible, tenta 1 contra 1. Então, deu muito trabalho para o Ayrton Lucas no primeiro tempo. Mas do lado do Flamengo, houve também, de forma muito hábil, um plano de jogo do Filipe Luís para desacelerar o Botafogo, até pensando no campo sintético. As mexidas que ele faz no time são de preservação de jogadores que poderiam ter um desgaste a mais no sintético, né? A Arrascaeta ele guardou para o segundo tempo, segurou Alexandro, segurou Léo Pereira, Léo Ortiz. Então, e para o técnico, é isso, tem de pensar sim no jogo do meio de semana contra o Lanús, assim como pensou o Martim Anselmi no jogo da pré-Libertadores. Mas o plano de jogo foi interessante do Filipe Luís, de ter a bola, de pressionar lá na frente, de usar jogadores mais frescos e mais físicos para isso. Então, por isso, o Flamengo se apresentou bem. Então, esse Flamengo que a gente vem questionando, até mesmo quando vence contra o Vitória, por exemplo, não foi uma boa atuação, venceu, importante, mas hoje eu destaco um pouco mais o desempenho. Hoje voltou a aparecer um pouco daquele Flamengo dos bons tempos do Filipe Luís de 2025. Um time que pressiona alto, um time que rouba a bola lá na frente, um time bem lúcido sobre o que fazer com a bola, e aí tendo jogadores técnicos no meio-campo, né? Começar pelo Pulgar como primeiro volante, o Paquetá com muita liberdade. O Pulgar voltou para uma boa fase, né? O Pulgar muito bem, não voltou para uma boa fase. 2 jogos seguidos marcando, mas tomando conta do meio-campo. Carrascal, outro jogador técnico que voltava bastante para articular e se associar. Então eu vejo que o Filipe Luís tem méritos hoje de, jogando fora de casa, jogando num campo que não lhe é favorável e não favorece seus jogadores titulares mais técnicos, ele conseguiu colocar um time fisicamente mais potente em campo e com capacidade de executar muito do jogo que ele valoriza, sobretudo a pressão lá na frente. E foi assim, né, que o Flamengo chega ao primeiro gol. A gente pode discutir se teve falta ou não, eu mesmo vejo que foi falta do Vitão em cima do Matheus Martins, mas independentemente disso, mérito de um Flamengo que no primeiro tempo pressionou e pressionou muito bem o Botafogo, deixou o Botafogo desconfortável e quando tinha a bola conseguia rodar, trabalhar bem. Então hoje dá pra gente dizer que houve evolução do Flamengo e muito também pela parte física. A gente está falando de um começo de temporada em que o técnico tem de ponderar muita coisa, tem de ponderar que o ano está só começando, são muitos jogos em sequência, várias competições, os jogadores não estão na sua plenitude e quando o Filipe Luís consegue, poupando, ter jogadores mais frescos, o desempenho foi melhor. E isso dá, pelo menos, uma perspectiva de melhora e evolução do time à medida que os jogadores chegarem numa condição física mais interessante do que a atual e também que o próprio calendário dê respiros para que o Filipe Luís consiga retomar muito da intensidade que o time tinha no ano passado. Para mim, o torcedor do Flamengo fica chateado com o desempenho, mas eu vejo que pela temporada que o Flamengo tem pela frente, essas, sobretudo Supercopa e Recopa, com esse intervalo, né, de certa forma matando
o desempenho do time na primeira fase do Campeonato Carioca, eu vejo que o time está num estágio possível para a temporada e hoje fez valer o elenco, né? O melhor elenco hoje saiu vencedor de um jogo em que os dois times, de certa forma, pouparam e dosaram energia. Já já, entrevistas dos treinadores, a zona mista, galera aqui no chat chegando cada vez mais. Muita gente falando sobre... temos a enquete, inclusive, da falta. A pergunta é, foi falta? Do lance, né? Da falta não marcada. Foi falta no Matheus Martins no lance do primeiro gol? Sim, 26%, não, 74%. Para você, Mari, foi falta? E aí, vamos ampliar esse debate, começando mais com o Flamengo, que venceu o jogo. Melhor jogo do Flamengo na temporada, pegando o gancho do Breler, que na opinião dele, sim, vimos o melhor momento do Flamengo na temporada nessa partida, especialmente no primeiro tempo, você falou, né, Breler? Exato. Então vamos lá. Foi pênalti para você? Foi falta para você? Eu achei falta. Eu achei uma carga excessiva ali nas costas, nesse momento da tentativa de recuperação, né? O Flamengo termina o primeiro tempo com um número superior de faltas e muito por essa imposição no campo de ataque. Mordia, de fato, a saída de bola. O Botafogo não conseguiu sair. Para mim, foi falta. Para mim, só não é o melhor primeiro tempo do Flamengo, porque quando o Felipe Luiz, enfim, né, toda a diretoria e comissão precisam antecipar a volta, né, dos titulares contra o Vasco ali, para mim foi um jogo muito bom do Flamengo. Muito próximo do que a temporada passada apresentou de um Flamengo campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas ali, acho que depois ficou muito claro, né, muito mais sobre essa energia, né, que o jogador de futebol tem, de voltar, tava só treinando, enfim, né, o jogo é diferente. E aí depois, sim, os problemas físicos, eles começaram a aparecer justamente porque foi uma programação desviada da rota ali, né? Mas para mim ali contra o Flamengo foi um ótimo jogo. Contra o Vasco foi um ótimo jogo do Flamengo. Mas esse eu acho que também é uma resposta, porque contra o Vitória não foi legal. O Vitória foi muito superior ao Flamengo no primeiro tempo. Assim, o primeiro tempo contra o Vitória termina com o Flamengo tendo conseguido uma única ação na área, que foi o gol do Cebolinha. Então, vai pro 2-0 no intervalo, mas assim, 2 finalizações, as 2 no alvo, mas só deu vitória. Então, para mim, é muito mais sobre uma resposta e, claro, é um mata, né? Assim, você poderia ser eliminado pelo seu rival, a estadual, a gente sabe, mas tudo no Flamengo vira muita coisa, né? Então, se fosse eliminado hoje, com certeza, Felipe Luiz ia precisar explicar algumas coisas na coletiva, muito mais por esse lado de uma galera que já cobra, né, nesse início de temporada. Então é isso, galera. Chegamos mais no fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí a imprensa falando um pouquinho sobre esse Flamengo que venceu aí o Botafogo. Um jogo um pouco truncado no começo, né? Mas o Flamengo estava controlando o jogo do começo ao fim, né? A gente viu isso. E a qualquer momento o Flamengo podia fazer o gol ali. Eu via o time mecadenciando ali, pensando mais na Recopa, né? Um campeonato aí que vale título e o Flamengo precisa chegar inteiro. Então, acredito que tanto o Flamengo como o Botafogo estavam fazendo isso. Mas o Flamengo tem um elenco muito melhor, né? A gente sabe que foi trocando peça ali. Saiu o Samuel Lino, entrou Cebolinha, depois entrou Luiz Araújo, entrou Rascaeta, né? Então, saindo jogadores de alta qualidade e entrando outros de muita qualidade. Então, para competir com o Flamengo tem que ter muito time, né? E o Flamengo tá crescendo aí no campeonato. E se continuar assim, a tendência é ganhar quase tudo esse ano de novo, mais uma vez. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, inscreva no canal aí e até o próximo vídeo.